o Japão medieval que foi fenômeno de prêmios Emmy, a vida do psiquiatra de um serial killer, o zelador argentino mais engraçado e safado do mundo, o mundo gay de São Francisco e a pior pandemia da história da humanidade. 10 séries esplendorosas para você agora. Olha, o 10º colocado, O Rei dos Pneus, é para assistir porque só teve uma temporada, a Netflix não renovou mais, mas se você gostou de The Office, essa é uma versão um pouquinho, não é a melhor, inspirada em The Office. Obrigado por ter comprado no Vale da Forja Automotivo. Alguém já atendeu você? Uou, que grandão. De um jeito bom? É. Legal. E ela se passa numa oficina mecânica. O que eu gostei da série, que eu fui até o final, porque ela ri desses héteros machistas que trabalham nesses lugares, então, e como esses caras tratam clientes mulheres, e as piadinhas entre eles, então dá pra dar umas boas risadas da crítica desse mundo machista no Rei dos Pneus. Olha, o Rob Lowe escalou seu filho John Lowe para fazer essa série de pai e filho instável. What is science? Wrong. I'm the man who created the bruiseless avocado. The legend, Ellis Dragon. O garoto é muito ruim. Eu achei um péssimo ator. Rob Lowe já é famoso, ele manda muito bem. E é a série que conta a história de um magnata do mundo da tecnologia que é um completo maluco. E é também um pouquinho uma mistura de The Office com a rede social. E você vai entendendo como que essas pessoas têm que lidar com essas startups que viram em gigantes de tecnologia milionários e como se lidar com esses bilionários que acham que pode fazer tudo. A excentricidade em pessoa 24 horas por dia. A pior pandemia da humanidade não foi nem de longe a Covid-19. Ela foi a peste negra mais ou menos no ano de 1348 na Europa, que dizimou o continente. Então essa série Decameron, ela vai rir desta pandemia. Então ela vai mostrar como os ricos e os pobres tentavam sobreviver numa situação como a peste negra. A peste tomou conta de toda a Florença, mas algumas semanas no campo podem fazer milagres por sua saúde. Caros amigos! Que interessante, essa série é levemente inspirada numa obra do Boccaccio, que viveu naquela época. E você não vai acreditar. Esse texto do Boccaccio foi proibido, foi censurado pelo Papa na época, justamente pelo alto tom sexual do texto. E é isso que Decameron aproveita também. A série é muito carregada e vai questionar os valores de casamento, de traição, etc. Vamos lembrar que a gente está falando da Idade Média, então você tem valores completamente diferentes do que são hoje. E a série vai rir de tudo isso. Rir dos ricos, rir dos pobres, rir do sexo, rir de tudo. Olha, eu assisti essa minissérie porque ela tem Robert Downey Jr., ela é dirigida pelo Park Chan-wook e também pelo Fernando Meirelles. Biracial, bilingual. It was a synthesis of incompatibilities. So what did I do? Além disso, ela é uma adaptação do vencedor do Pulitzer, o Tang Nguyen, que é do Vietnã. Simpatizante conta a história de um infiltrado comunista nos Estados Unidos e no Vietnã capitalista. Então, só que eles usam o tom de comédia. A série é muito doida, ela é muito maluca. Inclusive o Robert Downey Jr. faz vários papéis. Eu, sinceramente, acho que ela não flui tanto. Eu assisti particularmente e recomendo pra quem gosta de entender um pouquinho, gosta desse tema da Guerra do Vietnã, porque ela vai mostrar alguns ângulos e as locações são interessantes e trabalha muito bem. Finalmente, os americanos estão começando a respeitar o idioma, o outro idioma, e não ignorar todo mundo falar inglês. Então tem muitos astros vietnamitas e se fala muito vietnamita na série, então esse é um lado positivo desse produto. Olha, eu não ia ver Pinguim. E eu até gosto do Colin Farrell. Eu não sou fanático, como você já me conhece, por séries e até filmes de super-heróis. Não ia. Mas, meu Deus, como o Pinguim é bem feito. Come on. You gotta help me out. Life is just a dream. You promised me, Oswald. I know.
I deserve a better life. Ela flui muito bem, minissérie tá ótima, quer dizer, eu não sei se vai ser minissérie, mas pra mim a primeira temporada já basta. O Pinguim é o foco total dessa minissérie, o Batman nem aparece e tal, e você vê a gênese, o nascimento deste vilão. Então ele dá um caráter muito humanista nesse personagem, por que ele vira assim, a relação com a mãe, o que ele faz com os irmãos. Olha uma curiosidade pra você, você sabia que Pinguim é inspirado no Scarface de 1983, porque a ideia era mostrar o rise to power, a ascensão ao poder deste personagem, uma vez que a gente sabe que os vilões, eles têm uma vida muito mais duradoura na memória coletiva, mas esse Pinguim é completamente diferente de todos que você já viu no cinema. Então, neste sentido, se você é fã mais do que eu, então você vai gostar demais dessa minissérie. O Casal Perfeito é a minissérie com a abertura mais cafona que eu já vi na minha vida. Do you think that it requires a kind of unconditional love to stay married 29 years? Well, that and a healthy sex life, I think that's... E eu não estou sozinho, você sabia que o elenco odiou, eles quase rescindiram o contrato com essa produção quando souberam que eles tinham que fazer aquela dancinha patética na abertura dessa série. Mas ela vale a pena, sim. A série conta a história de um casamento de pessoas que têm tudo, porém, antes da festa do casamento, um corpo é encontrado. E aí, o que vai acontecer? O casamento vai rolar ou não vai? Então você vai conhecendo os personagens em volta dessa série. Olha, eu coloquei na minha lista por causa da Nicole Kidman, que, como você já me conhece, é uma das minhas atrizes prediletas. Então, ela não decepciona. A série passa bem rapidinho, ela é leve, é aquela coisa assim, eu não quero uma série pra pensar, eu quero uma série pra estar lá no sofá, meio, né, sem ativar muito o cérebro, então ela vale a pena. Olha, aqui eu tô abrindo uma exceção e não tô colocando lançamento, mas eu não posso deixar de indicar ela, e ela tá na Max, é Looking. In San Francisco, it shouldn't be so hard to meet cool people in this town. E essa é uma série que não vale só para quem é do universo LGBTQIA+, mais especificamente do universo gay. Ela é uma história de amizade e de amor tão bonita. Ela é uma série que teve, eu acho que duas ou três temporadas, e como eu acho que ela foi cancelada, depois fizeram um filme que também está na plataforma, que você tem que assistir logo depois que encerra a história. O filme é arrebatador, é lindo, e se você já teve aqueles amores platônicos, aquele momento que você encontrou a sua alma gêmea, mas que as circunstâncias da vida não uniram vocês, ela vale muito a pena, você vai refletir e lembrar muito de coisas que você viveu. Olha, O Paciente talvez seja a melhor atuação de Steve Carell numa série depois de The Office. É impressionante esse trabalho dele. So, what can I help you with, Gene? I'm not content. I get angry. E olha que premissa interessantíssima. Porque é uma produção que é muito modesta, que tem praticamente uma locação só, contínua, né? E é a história de um psiquiatra que perdeu uma mulher recentemente e ele é sequestrado pelo seu paciente, que é um serial killer. Nada disso é spoiler. Calma, tudo acontece no primeiro episódio. O que é interessante da série que você precisa ver é esse dilema. Como um psiquiatra, como ele faz para manter a sua honestidade profissional, mas ao mesmo tempo ter que salvar a própria vida. Então é nesta balança que você vai ficar até o final, e o final é catártico, se prepare. Olha, o Guilherme Francella virou um dos meus atores preferidos com essa série, O Zelador. Olha, Liceu. Bom dia, Martita. O Zelador é a melhor comédia que eu vi desde Grace and Frankie. Olha quanto tempo eu não achava uma comédia tão boa assim. É impossível você não assistir. O Zelador é um fenômeno de audiência na Argentina e mostra de fato a potência dos nossos hermanos para fazer vários gêneros de maneira muito competente. O Francella vive um zelador que no começo do primeiro episódio você vai achar que é a pessoa mais legal, mais simpática e solícita do mundo. Até que você percebe que ele é... Não dá nem pra falar que ele é um monstro, né? Porque não é humanizar o personagem. Que ele é um terror.
que é quase à beira da psicopatia. No entanto, tudo ainda com uma dose muito complexa de humanidade. Você entende por que ele é assim. Além de tudo, a série faz uma crítica social esplendorosa dessa convivência forçada entre condôminos e os empregados do prédio, que alguns consideram pessoas inexistentes, invisíveis, e outros criam laços de amizade muito interessantes. Olha, Shogun, a gloriosa saga do Japão, me chamou a atenção pelo fato de que ela ganhou um monte de Primetime Emmys antes da primeira temporada terminar. Do not be fooled by our politeness. Our bows are made of rituals. Eu não sou fã de séries muito históricas, enfim, são muitas as exceções para mim, só que é um mergulho fabuloso nesse Japão medieval e que é baseado em histórias reais. A série conta a ascensão do governo Shogunato Tokugawa, que de fato ocorreu no Japão, no ano mais ou menos de 1603. E a série tem uma proximidade com a nossa história porque ela conta a chegada dos portugueses no Japão, que não tinham interesse, primeiramente, em fazer comércio com os japoneses, mas sim converter o Japão ao cristianismo. Então você entende, é incrível, você entende como a força do cristianismo fez com que muitos japoneses fossem convertidos e outros lutassem para expulsar os portugueses, o que de fato historicamente aconteceu. A gente vai pensar muito sobre o Brasil daquele século XVII quando você assistir. Olha, Shogun, as interpretações são magistrais. A mocinha do filme, eu acho que da série, é uma das mulheres mais lindas que eu já vi. Ela é um deleite visual e interpretativo para você. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui qual dessas séries você já viu, qual você mais gostou, faltou alguma. Quero ver seu comentário e até o próximo episódio. Tchau, tchau.